levar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a espiritualidade de luz desta casa, que nos acolhe. Possamos hoje levar o nosso pensamento a Deus, buscar todas as oportunidades que temos de bom nesta casa de acolhida, o amparo de Jesus, que possamos, cada um de nós, sairmos mais fortalecidos do que quando chegamos e levar a nossos lares. Tudo que possamos ouvir nesta noite e refletirmos, cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente à nossa casa de oração, de luz, de bênçãos. E hoje vamos conversar sobre o segredo da reforma íntima. Eu peguei o livro Despertar, de Haroldo Dutra Dias, são várias palestras dele. Nossos desafios na transição planetária. Eu já falei aqui sobre a reforma íntima, a gente já conversou sobre isso, né? E como a gente tem necessidade, né, de fazer essa transformação. Essa semana, para mim, foi bastante atribulada. Me aconteceram várias coisas. E nessas várias coisas que foram acontecendo, eu fui me desestabilizando. Aí cheguei no extremo de passar uma noite em claro. E essa noite em claro que eu passei me fez eu me cobrar, né? Me fez eu olhar para dentro de mim. Tudo que me aconteceu, eu não olhei para o externo, eu olhei para mim. Eu disse assim, não, levanta a cabeça e vai à luta. Tu tá aqui para isso, né? E aí foi o que eu fiz. Eu consegui reagir em cima da situação que estava para conseguir vencer esses obstáculos. Que o obstáculo, na verdade, era eu. Por incrível que pareça, as coisas só não aconteceram certo porque eu, de alguma maneira, me travei. Né? De alguma maneira, eu me encolhi, me recolhi, na verdade. Então, essa questão da reforma íntima, a maneira como a gente se transforma, ela é diária. E é para isso que nós estamos aqui, né? É o entendimento de que nós precisamos a cada dia nos transformar para vencer todas essas dificuldades que aparecem na nossa vida. Porque quando elas vêm no primeiro momento, elas vêm e nos dão um choque. Mas se a gente acalmar o coração e olhar o porquê daquilo, de que maneira eu vou fazer essa transformação, a gente aproveita e recebe o presente de uma maneira grandiosa. O segredo da reforma íntima. Esse tema me pôs a pensar, e a primeira pergunta que me fiz foi: por que não tem espírito puro fazendo palestra ou escrevendo no movimento espírita? Porque o ideal seria que um anjo estivesse escrevendo e nos ensinando segredos da reforma íntima. Mas eu entendi que se trata de uma reserva de mercado. Caso os anjos decidam fazer palestra, escrever livros e a exercer as demais atividades espíritas, nós não teremos oportunidade de servir, porque eles vão ocupar todas as frentes de trabalho e não haverá mais serviço para nenhum de nós. Inicialmente, quero pedir desculpas em relação a uma constatação. Quem escreve sobre o segredo da reforma íntima é alguém que ainda não a realizou. É alguém que também luta com suas próprias imperfeições e busca a própria reforma íntima sob as luzes do Evangelho. Mas o primeiro segredo da reforma íntima é o seguinte: imagine que você pega um avião e após a decolagem, o comandante informa que teremos de fazer um reparo no ar. Reforma íntima é fazer o reparo de um avião que já decolou. Nós precisamos ter consciência a esse respeito.
Você não vai paralisar a sua evolução para fazer a reforma íntima. Você não irá abandonar o seu espaço, o seu ambiente de viver para poder se melhorar. Além do mais, o fato de ser imperfeito não é uma desculpa para abandonar o seu dever. É isso, né? Essa nossa imperfeição que a gente carrega, né? E graças a Deus a temos, é que faz com que a gente, a cada dia que passa, em qualquer momento do nosso dia, a gente consiga fazer essa transformação. Eu questionei uma pessoa a respeito do bem e o mal, né? E aí eu perguntei se a pessoa que faz o bem, para nós fazer o bem, né? Nós transformar quem nós somos no bem. É difícil, é complicado, é mais doloroso do que quem faz o mal? Se a gente pegar uma pessoa que só faz o mal e uma pessoa que só faz o bem, qual o mais difícil dos dois? Fazer o bem ou fazer o mal? O bem? É mais difícil fazer o bem? Eu, na minha consciência, eu creio que o bem e o mal estão na mesma balança. Eles pesam a mesma coisa. É tão difícil fazer o bem como é tão difícil fazer o mal. Porque a pessoa que faz o mal, ela necessita trabalhar o mal todos os dias. Ela precisa preparar o mal do amanhã. Ninguém faz o mal por livre e espontânea vontade sem saber por que está fazendo. A gente tem que tomar consciência sobre o mal. Sobre o bem é a mesma coisa. A gente toma consciência sobre o bem, trabalha o bem para poder fazer. Então, se eu me preparo na minha noite para dormir, olhando para o amanhã, eu tenho que pensar o que de bom eu posso fazer. Para mim, para a minha caminhada, para a minha jornada, para o meu trabalho, para as pessoas que vão estar junto comigo. É um trabalho dificultoso, porque a gente vai enfrentar junto com as outras pessoas a mesma coisa. É uma troca, né? A nossa evolução está na troca. O mal é a mesma coisa. E por que tem pessoas que trabalham tanto o mal e vivem dentro dessa situação achando que fazer o bem é mais difícil? Não é. Na nossa caminhada, o nosso trabalho evolutivo, a gente carrega os dois. É aquilo que eu falei um dia aí, que a gente alimenta, né? De acordo com com o que a gente recebe. Eu poderia nessa semana, me atirado para algum lugar, fazer alguma coisa que não prestasse, né? Porque eu tive sequências de testes. Não se encerrou. Por incrível que pareça, eu sei que eu vou enfrentar umas dificuldades semana que vem. Mas a minha consciência fez com que eu retome as rédeas, como se diz, né? Aí eu me preparei, agora eu estou preparado. Agora eu vou enfrentar. Aliás, eu comecei a enfrentar desde ontem. Né? Levantei ontem mesmo, sem ter conseguido dormir direito, e disse, não, é assim que eu vou fazer. E fui à luta. Né? Fui resolver. Não estagnei, mas eu estava no caminho. Né? É o que nos leva, geralmente, à questão da depressão, né? Quando a gente começa a se encolher, achar que o mundo está contra nós, né? Que nós estamos aqui de coitado, ou que eu faço bem, mas ninguém olha para mim, sabe? São várias coisas que vão acontecendo que a gente vai deixando a consciência tomar conta dessa maneira e não muda em nada. E passa nessa vida que nós estamos aqui, nessa encarnação de agora, passa como se alguém devesse alguma coisa para a gente. Ninguém deve nada para nós. E nós também não somos devedores para ninguém. Por isso que eu falo também, nessa questão da reforma íntima, a pessoa que se culpa, ou carrega a culpa, ou determina a culpa, não está evoluindo.
A reforma tem que ser consciente que a gente não tenha a culpa. E se em algum momento, por algum motivo, achar que tem, resolva. Sabe? Isso é que nem dívida, né? Estou devendo, vou trabalhar para pagar. Resolve. Hoje o nosso estudo, que é a questão do nosso estudo sempre é a questão moral cristã, né? Quando é que a gente vai atingir essa capacidade intelectual que a gente tem de conhecimento, de aprendizado, de evolução tecnológica que a gente tem, conseguir trazer a moral cristã junto, equilibrar essa balança que a gente carrega, né? E eu creio assim, ó, que nós estamos passando o melhor momento para isso e o pior momento porque não estamos conseguindo fazer, né? A gente tem dificuldade, eu acho que tem dificuldade de realizar, de construir essa moral. Por que Deus não espera que você se torne perfeito para fazer o que tem que fazer? Porque sabe que é fazendo o que tem que fazer que você torna perfeito. A nossa vida, a nossa encarnação é o meio de nosso aperfeiçoamento. E precisamos ter consciência disso. É disso, né? Eu falo sempre, né? Eu brinco, quando a gente está no estudo, que Deus está lá sentado. Aí a gente diz, mas se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus... Não, gente. Deus já nos deu toda a possibilidade. É com a gente agora. Como que eu vou querer que Deus chegue a mim? É eu que tenho que chegar a Deus. Esse é o ponto que a gente tem que compreender. De que maneira eu me coloco diante de Deus? Com orgulho, com prepotência, com arrogância, com indignação quando a coisa não dá certo, né? Quando estraga o carro, aí eu vou culpar quem? Na verdade, Deus nos deu a possibilidade de nos transformar. A nossa evolução está na consciência sobre Deus. Quem é Deus nessa história? Ele é o todo. Ele é nós aqui nesse momento. A permissão que nós temos de estar aqui nessa casa. De conseguir, num horário, né, que já é tarde, podia estar chovendo, podia estar frio, a gente crescer com essa consciência e chegar até onde a gente tem que chegar. Porque essa conversa que a gente tem aqui, e eu sempre coloco isso, né, que é para que se determine como uma verdade, a verdade que eu falo aqui hoje é só de hoje. Porque eu quero amanhã ter uma verdade melhor do que essa. A nossa caminhada depende disso. Eu não posso pegar isso que eu creio hoje e viver com isso o resto do tempo que eu tenho para viver. É melhor ficar em casa, tomando mate e olhando para cá, né? Então, o que me mexe, o que me move por estar aqui hoje na frente, é esse estudo que me faz eu evoluir. É por isso que aqui diz, né? Nós aqui que somos os trabalhadores da casa, mas a todos nós, né? Que vem aqui seguido, a nossa evolução está nessa consciência. Que eu preciso a cada dia que passa aprender mais, entender melhor, conversar com as pessoas e entender que aquele pensamento da pessoa pode ser transformador para mim. E não achar que eu tenho a verdade definitiva. De modo que, se você aguarda ser melhor para trabalhar, digo que a notícia não é boa, pois é melhor trabalhar e aguardar ser melhor. Porque à medida que trabalha, o trabalho age em você. E sem que perceba, a cada dia de trabalho na seara de Cristo, você se torna um espírito melhor. Hoje eu até me recordei de um fato de uma pessoa que eu vi fazendo um vídeo na internet. E essa pessoa ela está galgando uma evolução dentro da profissão dela. Mas o vídeo dela, ela só falou dela, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, a evolução do trabalho dela não está transformando a evolução necessária para ela. Porque uma coisa é tu ser bom naquilo que tu faz.
Outra coisa é tu vender que tu é bom naquilo que tu faz. Né? Vender qualquer um de nós vende. Eu posso falar sobre a maravilha que eu sou, porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas ninguém sabe na realidade como é que eu faço aquilo. Né? Então, assim, quando eu levo o carro no mecânico, se ele me entrega o carro da maneira como eu preciso que ele me entregue, ele não precisa me dizer que ele fez daquele jeito. Eu vou reconhecer que o trabalho dele foi dessa maneira. Então, a nossa evolução está nisso. Não é a maneira como eu me coloco. É a maneira como eu vou ser visto. Que é o mais difícil, né, para nós. O exemplo que a gente dá. Eu fiquei pensando também sobre Chico, né, Chico Xavier. O exemplo dele é maior do que toda a obra que ele fez. Se a gente parar para pensar, a quantidade de livros que ele psicografou, eu não li todos, eu li alguns. Então quer dizer que o que eu tenho como referência é o exemplo que ele demonstrou em toda a vida dele. A história dele verdadeira. Né? E assim como ele, vários espíritos que passaram e que passam aqui hoje, nessa encarnação, que a gente tem que pegar como exemplo para evoluir. A doutrina espírita demonstra que não importa de onde você veio, não importa de que situação kármica você está vindo, nem o quanto de imperfeição ainda carrega, porque o ponto de partida não é o que vai definir o seu ponto de chegada. Nós somos espíritos imortais, criados para a felicidade e para a pureza. Portanto, o nosso destino é a pureza e a bem-aventurança espiritual. No Evangelho, Jesus deixa na plataforma divina 3 orações: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os seres humanos. Pensando nesse grandioso projeto, que foi a vinda de nosso governador espiritual Jesus ao orbe, nós ficamos a meditar. Aqui, quando fala do ponto de partida, né? O ponto de partida é hoje, assim como foi ontem, assim como foi ontem. O ponto de partida da nossa reforma, se a gente quiser realmente fazer, é do momento para agora, porque o que já passou, já passou. Ninguém mais carrega o passado. E eu só posso transformar meu passado no meu presente, que é o agora. Eu não sei quem eu vou ser amanhã. Não tenho ideia. Me preparo para isso todos os dias, mas não sei quem eu vou ser. Hoje nós estávamos fazendo um estudo a respeito das barbáries, né, que acontecem. Eu posso ser a pessoa mais tranquila do mundo, passar uma vida inteira tranquila. E um dia enlouquecer. Aí tudo que eu fiz não importa mais. O que importa é o ato do dia. Então nós, no nosso caso, sem enlouquecer aqui, né, nenhum de nós, é o ato do dia. É a condução de quem nós somos neste dia. Na governadoria espiritual da orbe, Jesus conta com assessores divinos, espíritos puros que já construíram a glória espiritual em seus próprios corações. Espíritos que representam altas inteligências e potencial inimaginável de sentimento, de amor e de pureza. E por que será que Jesus não trouxe a sua equipe com ele? Poderia ter selecionado 12 espíritos puros e trazidos para que eles fossem apóstolos e 3.000 anjos para encarnarem na Galileia. Imagine como seria o trabalho. Seria um trabalho sem dificuldades, sem imperfeições, sem falhas. Um trabalho que fluiria sem problema algum. Mas eu lhe pergunto sinceramente, você se identificaria com essa equipe? Certamente que não haveria identificação com os cooperadores do Cristo se eles fossem perfeitos. Às vezes, a pessoa fica sonhando em encontrar alguém perfeito para se casar. Caso você encontre alguém perfeito, fique longe dessa pessoa. Não leve felicidade para ela. Já imaginou o que seria conviver com uma pessoa sem defeitos? Você ofende, ela desculpa. Apenas você vai errar sempre. É irritante isso, porque o gostoso da convivência é dividido.
Uma hora você erra, outra hora o outro erra. E assim nós vamos revezando das imperfeições. Aí, quando eu li isso aqui, né, me veio a história do jogador Kaká com a esposa, né? Ela separou porque ele era perfeito. Por incrível que pareça, essa foi a condição que ela alegou na separação. Ele era o cara que fazia da vida dela um mar de rosas, assim. E ela queria, de alguma maneira, ser normal, né? Vamos dizer assim. Ela queria também poder errar como todo mundo e evoluir dentro dos erros. E aí a gente fica pensando, a perfeição incomoda. Né? Quando a gente cruza em lugares perfeitos, assim, aquilo, em vez de nos alegrar e sentar e dizer assim, olha, não, nos incomoda, a gente fica pensando, eu queria que isso fosse em tal lugar, né? De alguma maneira, ou eu queria que fosse no Brasil, eu queria que fosse, né? Então a gente não consegue ainda aceitar que a natureza é dessa maneira, que tudo flui diante de Deus dessa maneira. Por isso que eu falo sempre aqui, né, pessoal, que a gente se dê tempo, um tempo do dia, uma meia hora, 15 minutos, para observar, para respirar, para olhar longe. Hoje de manhã, quando eu saía às 6h30, mais ou menos, eu tirei uma foto da frente de casa que estava nascendo o dia, né? E as nuvens estavam coloridas, com o sol querendo aparecer e tal. Aí eu observei, tirei uma foto. Por quê? Porque é Deus falando com a gente, né? É Deus nos conduzindo. Se eu saio direto já, porque se eu saio indignado, eu não vou olhar nada, né? Aí meus cachorros vão aparecer na minha frente, eu já vou tocar. Então, quer dizer, eu tenho que dar tempo, eu tenho que respirar. Eu tenho que entender como respirar. Né? Puxar o ar com calma. Eu sempre digo aqui, quando a gente está no passe, né? Respira com calma. Né? Aproveita que tu tem o dom da respiração. Aproveita essa energia que Deus nos deu. Eu comento sempre sobre o chimarrão, que é um momento de lazer da gente, né? Do gaúcho aqui. Faz o chimarrão com carinho. Sabe? Não faz aquela loucura de eu ter, vou tomar chimarrão, porque eu tomo chimarrão, e aí eu tenho que sair, vou tomar só 2 e vou sair. Não, então não vai. Né? Aproveita o chimarrão. Respira com o chimarrão. Um aspecto bastante ilustrativo. Talvez você não estivesse lendo esse livro, não se identificasse com o autor, como se ele fosse perfeito. E sabe por quê? Porque somos iguais, porque estamos na mesma caminhada e ansiamos pureza, paz e aperfeiçoamento. É isso que nos identifica. É como correr uma maratona. O mais importante na maratona não é quem chega primeiro, mas correr, é chegar. E nós todos aqui estamos nessa caminhada. Portanto, o primeiro ponto que gostaríamos de frisar em relação ao segredo da reforma íntima: não aguarde perfeição. Realize a sua reforma íntima em clima de paz, porque você terá de viver a encarnação inteira na reforma íntima. É isso, né? É todos os dias espantar aquele pensamento negativo, né, que ele vem. Eu comento que sempre que a gente abre a mente para a negatividade, ela vem, né? Ela chega com vontade e atrapalha toda a nossa caminhada. E nós retornar à luz, retornar a pensar coisas boas, é demorado. É demorado. Eu sempre falo, né, que eu creio muito no meu guia. Eu aceito ele. A maneira como ele me mostra as coisas, eu acho grandioso, porque assim, ele não passa a mão na minha cabeça. Ele não fica me mimando. Tá? E quando eu comecei a entender como era o meu processo com ele, eu dou risada das coisas que ele faz. Sabe? Ele me dá uns atrapalhos assim, porque tipo, caminha nessa direção agora.
E ele é irônico, eu dou risada disso também, né? Porque ele dá umas risadas comigo assim, como que diz agora, tu aprendeu? Né? Demorou tanto tempo para isso, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente entra em contato com esse guia, com esse ser de luz que nos acompanha, e aí a gente dá nome que quiser, anjo, né? Protetor, guardião, mas creia que ele está com a gente. Acredite sempre, quando a gente acorda, conversa com ele. Eu estou com dificuldade no negócio, chama para conversa. O que aconteceu comigo essa semana? Eu não me liguei nisso. Quando eu me liguei é que eu disse, não, para um pouquinho. O que está acontecendo? Sabe? Aí me veio a imagem dele, eu comecei a conversar e comecei eu a me acalmar. Porque se eu tenho essa condição de estar com ele, por que eu não vou acreditar nisso? Que fé eu tenho nessa caminhada? Nós todos temos o anjo, o guardião. Como é que a gente se assusta tanto? Hoje eu sou mais calmo com ele. Ele já viu que eu estou devagarzinho, mas já teve época que eu só aprontei para ele, né? E ele estava ali, do meu lado, segurando todas as pontas que eu precisava. E várias, olha, foram várias assim que era para mim já não estar mais por aqui. Tá? Lugares, situações, né? Onde eu andei. Então, assim, todos nós passamos por isso, né? Por essas dificuldades. Como que a gente não crê? Essa reforma que a gente fala sempre, né? Como que a gente vai alcançar a próxima evolução? Como que a gente vai reencarnar novamente? Nós precisamos zerar esse tempo aqui. A gente precisa realmente se preparar para a próxima encarnação. É por isso que nós estamos nesse momento na Terra, com todas essas turbulências que estão acontecendo na nossa volta, e são várias, e vão acontecer mais ainda. Sabe? Quando a gente vê aqui agora o terremoto da Venezuela, que é um dos casos que nos afeta de certa maneira, né, que a gente ainda se comove, né? No Brasil também vai acontecer algumas catástrofes desse tipo. Nós temos que estar entendendo o porquê disso. É uma limpeza espiritual necessária para a gente poder reencarnar na Terra de uma outra maneira. O único que não melhora é Deus. Deus é imutável, portanto, Deus está fora da reforma íntima. Por essa razão, quando o doutor da lei indaga Jesus com um elogio, bom mestre, Jesus pergunta para ele, por que você está me chamando de bom? Bom é só o Pai. Nós estamos no caminho da bondade. O ensinamento contido na mensagem denominada A Diferença, de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, retrata bem a ideia que busca da evolução espiritual. Em palestra do mundo espiritual, Dr. Bezerra foi questionado por um ouvinte. Dr. Bezerra de Menezes, eu não aguento mais esse movimento espírita e os espíritas. Mas para falar a verdade, eu não aguento mais a mim mesmo. Deixe explicar para o senhor o porquê. Porque eu ainda sou invejoso, ainda tenho maldade dentro de mim, sou ciumento, sou às vezes nervoso e irritado. Às vezes eu falo mal das pessoas, eu prejudico. Portanto, eu não estou preparado para esse trabalho que o senhor está nos conduzindo a fazer. Dr. Bezerra ouviu toda a atenção e disse, meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está dizendo, que o movimento espírita tem e que você tem, eu também tenho. O encarnado, por sua vez, que estava desdobrando, arregalou os olhos, impressionado com aquelas revelações. E o Dr. Bezerra complementou, mas há uma diferença. Antes eu corria na direção de tudo isso. Eu achava bom ser invejoso, fazer o mal e ser grosseiro. Eu corria na direção dessas imperfeições. Hoje, a diferença é que eu corro destas imperfeições. Hoje nós já compreendemos que a cada imperfeição do espírito lhe traz um gênero de sofrimento. E além disso, né, a cada uma atitude dessas negativa, a gente cria uma atitude positiva. Porque a nossa cobrança se torna maior.
o passo que a gente dá nessa evolução espiritual, e eu falo porque assim, quando eu comecei aqui na casa, eu era outra pessoa. Eu me enxergava de outra maneira. E eu achava que eu podia fazer coisas que eu hoje não consigo fazer. Então, assim, não tem a ver com o lugar que eu estou, não tem a ver com as pessoas que eu convivo. Tem a ver com quem eu quero ser. Essa é a caminhada. Então, o meu aprendizado se deu, e aqui eu estou na casa, acho que há 5 anos mais ou menos, né? Está dentro desse processo. No primeiro foi muitos momentos que eu tive dúvida de estar aqui. Me cobrava que eu achava que eu não estava conseguindo fazer um trabalho. E aos poucos eu fui compreendendo que o trabalho, na verdade, não era com os outros. O trabalho, na verdade, era comigo mesmo. Quando eu consegui entender todo esse processo, aí eu consigo fazer o trabalho que eu faço hoje. E é gratificante isso, porque a cada dia a estrada pode ser longa, a estrada pode ser difícil, e eu consigo enxergar coisas boas nessa caminhada. Todos nós conseguimos. É só a gente olhar a natureza, perceber que Deus está ali, em cada passo que a gente dá, em cada momento que a gente dá, em cada acesso que a gente tem com alguém, a cada abraço que a gente dá, a cada bobagem que a gente fala com alguém que faz o outro sorrir. Eu falo em bobagem porque eu sou muito do nada falar uma besteira. Né, gringa? Então é simples, gente. É aceitar que nós temos uma característica individual, cada um de nós, que nós somos iguais como filhos de Deus, e seguir na jornada com fé. Eu tive um tempo atrás, ano passado, acho que foi, eu fui num retiro espiritual e eu tive uma visualização sobre o menino Jesus na manjedoura, e eu estava ali naquele lugar e eu estava em dúvida se aquilo o local que eu estava eu devia de estar, né? E aí o menino Jesus falou comigo dizendo que eu era um homem de pouca fé. E realmente eu entendi que realmente ali naquele momento eu era um homem de pouca fé. E eu, a partir dessa aparição, eu modifiquei as minhas atitudes. Né? Eu comecei a entender que eu precisava realmente ter mais fé sobre tudo que acontecia na minha volta. Então essas buscas, né, um retiro espiritual necessário na época do carnaval, a gente sair do foco, né, desses movimentos, dessas egrégoras que se criam sobre as energias, né? Eu sei que eu falo sobre isso aqui e sei que tem umas contestações geralmente, né? Mas eu sempre falo assim, ó, ninguém é proibido de nada, né? Nós temos a escolha de fazer. Eu só comento que existem egrégoras que é melhor a gente ficar fora. Buscar uma outra egrégora, por exemplo, né? Se tem o carnaval, vai para um retiro espiritual. Né? Faz uma caminhada dessas que tem essa jornada para Nossa Senhora Aparecida, né? Fazer alguma coisa que nos preencha o espírito. Isso é transformador. Isso é reforma. Tá bem, pessoal, por hoje? Gratidão por tudo. E, como eu digo sempre, né? Essa é a verdade de hoje. Amanhã eu quero outro. Pelo menos vou tentar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. A cada um que aqui se fez presente nesta noite e que possamos levar aos nossos lares
todos os bons momentos, o que passamos, o que vivimos, e que se sintam abençoados e iluminados por Jesus Cristo. Cada um tenha uma boa noite, de paz, de harmonia, e um bom amanhecer. Que Deus nos permita um novo dia. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja